Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Beatriz e nós vamos falar hoje um pouco sobre a evolução humana com uma convidada especial. Eu sou o Diogo e esse podcast é uma prática pedagógica como componente curricular da disciplina de Zoologia de Invertebrados 1, do curso de Ciências Biológicas da UFSC. Eu sou o Stanley e a convidada de hoje é a Daniela Detoni, nossa professora. E, primeiramente, boa tarde, Daniela. E eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho pra gente. Então, boa tarde, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Nas horas que vocês escolherem escutar essas palavras, né, simplórias aqui, mas que de alguma maneira, né, falam do coração para coração de biólogo, né, que biólogo tem que pensar evolutivamente, né? É um prazer estar aqui, estava falando para o pessoal, fiquei muito honrada com o convite, né, e espero poder chegar aos ouvidos de vocês. Eu sou Daniela Detoni, sou mais conhecida como Dani, desde sempre, né? Fiz minha graduação na UFSC, tá? Me formei em 91, sou velha, né? Tô jogando agora a verdade aqui, ficou feio. Fui muito tempo professora substituta na universidade, fui 12 anos professora substituta, porque na época a política não abria concursos, né? Fiz especialização na UFSC, fiz um mestrado em genética e biologia molecular na URGS, Rio Grande do Sul, fiz doutorado em biologia animal e citogenética na URGS, e daí saí para um pós-doc na University of Notre Dame, em Indiana, nos Estados Unidos. Fiquei 2 anos fazendo esse pós-doc. Quando eu retornei, eu entrei num outro pós-doc, que é uma experiência profissional, não é um título. Muitas pessoas acham que é mais um título, né? Alguns se chamam de pós-doutor, isso é um erro, tá? É uma experiência profissional. Eu tive uma bolsa de pós-doc pelo CNPq na UFSC, trabalhando com mapeamento de algumas espécies do grupo Cardini de Drosophila, que sempre foi meu objeto de estudo. Também tive uma bolsa de pós-doc no Museu Gueldi, do Pará, trabalhando com a curadora de díptera do Gueldi, que chama Marlúcia Martins, trabalhando com citocromoxidase 1, né, com barcoding de díptera e drosófila de uma maneira geral, né? E desde 2010 sou contratada, né, pela UFSC, né, e ministro disciplinas de evolução, de genética, citogenética, genética evolutiva, ministro uma disciplina também que vai ser oferecida esse semestre, vou aproveitar para fazer minha propaganda, né, genética ecológica, tá? A gente discute bastante a respeito de evolução humana, de comportamentos humanos, né, e a relação disso com a sociedade e com o meio ambiente. Eu considero uma disciplina bem interessante. É isso. Olá, meu nome é Gustavo. Boa tarde, professora. Seja muito bem-vinda ao podcast, né? E a gente vai dar início a ele agora. Bom, para começar, eu queria perguntar para você, o que é evolução? Então, essa é uma pergunta bem importante para início, né? Porque se a gente for num dicionário e a gente pegar a palavra evolução, no sentido da língua portuguesa, evolução significa progresso, né? Significa melhora. Mas, sob o ponto de vista biológico, nem sempre, tá? E, por favor, sublinhem, né, com bastante força, o nem sempre, isso é verdadeiro. Na realidade, a direção do processo evolutivo depende do ambiente. Então, a gente não consegue associar evolução com progresso, com aumento de complexidade. O que a gente tem, né, sob o ponto de vista biológico, evoluir é mudar, ponto, né? Então, como as espécies mudam, né, à medida que o tempo passa, se constatou que existe evolução, né? Que é um fato e não uma teoria, como muitos pregam, inclusive, né? Mas existem, sim, várias teorias para explicar esse fato, que as espécies mudam ao longo do tempo, ok? Ok. E quais seriam essas teorias da evolução?
Então, na realidade, quando a gente pensa num modelo para explicar toda a natureza, e um modelo que seja inclusivo, a gente vai acabar sempre, né, tentando achar uma regra e deixando de lado várias exceções, concorda comigo? Porque na natureza não existe regra, né? Exatamente. Então, desde a época do Darwin, né, a gente tem, então, a teoria da seleção natural, que sim, né, foi muito discutida durante muito tempo, 1868, né, quando foi publicado o Origem, e desde lá até então, né, até hoje, as pessoas continuam discutindo a teoria darwinista, né, na época interpretada erroneamente como darwinismo social, tentando ver uma moral no processo evolutivo, que também é um erro, né? A gente não pode achar que o processo natural e que a natureza tem moral. A moral é uma característica da nossa personalidade humana, Exatamente. uma característica simbólica nossa. Nós não podemos achar que o processo, em algum momento, né, ele vai ser bonzinho, ou que o guepardo ele é mau porque ele preda a sua presa, né? Ou porque... enfim, a gente pode imaginar, né? Eu acho... Posso só completar? Por favor, Eu acho muito, muito interessante fazer essa divisão entre o que é natural e o que é cultural social, né? Porque a gente, como ser humano, a gente estipula muita coisa para conseguir viver como sociedade. O próprio moralismo é algo cultural e social. E a natureza não tem isso na natureza. A natureza ocorre porque ela é a natureza. Não existe essa ideia de moralismo. E como teve toda essa discussão pela teoria de Darwin, né? Procurar um moralismo ali no meio, só que isso não existe na natureza. O que, no fundo, Diogo, assim, foi interessante, porque o que a gente percebe? Que o homem dá uma maneira de virar um pouco as ideias, né? Para fazer o jogo a favor das suas ideias, né? Então, na época, a burguesia queria dizer que quem era mais adaptado sobrevivia. Então, aqueles que eram mais malandros, que não trabalhavam tão bem, eles seriam naturalmente eliminados, né? Então, com essa fala, Diogo, só deixa eu terminar essa ideia, Bia, só um minutinho. Com essa fala, eu não quero eliminar a importância da personalidade e do simbolismo humano, dessa característica da gente ter uma moral, porque como a gente tem essa característica, a gente não pode simplesmente dizer, não, vou agir como um animal, né? Vocês estão entendendo? A gente precisa dessa consciência, né? É uma das coisas que eu sempre discuto na minha disciplina, que é o falso, né? O mito do bom selvagem. E a gente pode sair e viver como os índios, que eles viviam em paz com a natureza. Se a gente reforça esse mito, a gente está botando na cabeça que o homem tem uma natureza benevolente e pouco exploratória, né, do meio ambiente, o que é uma mentira. A gente precisa ser educado a conservar, porque isso não está, eu vou falar de vez em quando isso, né, está assimilado no nosso genoma, porque a assimilação genética é algo que acontece à medida que os comportamentos vão sendo mantidos nas populações e por algumas razões genéticas. A conservação não está assimilada no nosso genoma. Né? E não esteve nunca, desde a época, né, dos aborígenes australianos que matavam, né, faziam emboscadas em penhascos e jogavam os moas, aqueles pássaros gigantescos, né, que faziam centenas, uma pilha de, imaginem, 100 pássaros de 250 quilos. Né? Eles só conseguiam carnear os primeiros de cima. E alguém me diga que isso era viver como um bom selvagem, né? As tribos da Amazônia, eu não estou aqui, na minha posição é muito tranquilo dizer que eu sou a conservadora, eu não sou, entendeu? Mas a gente não pode colocar a falsa ideia de que o ser humano irá conservar naturalmente. Isso é um erro, tá? Pode falar, Bia, desculpa. Não, eu só ia falar do próprio darwinismo social, né, que nós, seres humanos, né, na época, utilizaram das teorias evolucionistas para falar sobre algo a ver com eles, né, não com a natureza. Exato. Muita gente usa também argumentos evolutivos, né, para explicar, por exemplo, poligamia, bigamia na sociedade humana, que é algo que, teoricamente, a nossa sociedade critica. Eu não estou aqui para fazer o juízo de valor, né, mas algumas pessoas que gostariam que o seu parceiro fosse monogâmico, mas argumenta que
a poligamia, na realidade, é natural e é comum para os machos e questão de seleção sexual, vocês estão entendendo? Então, assim, a gente não é porque a coisa acontece de alguma maneira com algumas espécies que a gente deve incorporar isso como natural para a espécie humana, porque nós temos uma particularidade, que eu acho que a gente vai discutir hoje, né? Algumas particularidades. Sim. Então, acho que a gente pode ir para o tópico 2. Tá? Professora, assim, o Darwin, historicamente, né, quando ele foi publicar A Origem das Espécies, ele tentou muito fundamentar esses argumentos, né? Ele tentou combater antes mesmo as críticas, antecipando-as. E uma delas, né, eu acho que se ilustra muito bem naquela charge que ficou meio que clássica dele, né, com a cabeça dele e o corpo de macaco. Chimpanzé. Então, e a gente vê muito essas críticas à evolução humana, tentando diminuí-la, né, associando uma inferioridade humana quando se associa a essa relação histórica evolutiva entre o ser humano, o chimpanzé, o bonobo e afins. A professora poderia explicar um pouco mais sobre isso, né? E o problema desse pensamento, desse tipo de argumento? É incrível, né, Gustavo, que a gente, no ano 2021, ainda esteja discutindo aquela charge. Vocês não acham incrível isso, né? E aqui eu vou ser muito honesta com vocês, eu não tenho como excluir o pensamento Dani, né, que tem um pensamento político, que tem um pensamento social, né, que está falando junto com a evolucionista, a pessoa que interessa por esse assunto e que ensina sobre isso, né. Então, uma coisa que eu acho importante da gente perceber é que no Brasil, nos últimos 15 anos, a gente teve um levante de igrejas fundamentalistas. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Então, evangélicos, quadrangulares, né? E assim por diante. Sim. Isso, na realidade, não é um fenômeno exclusivo brasileiro. Na realidade, em toda a América Latina, a gente tem essa dispersão, né? E a questão maior não é a gente discutir religião, porque eu acho que isso é ponto pacífico, eu também não faço isso nas minhas disciplinas, porque eu acho que religião é algo de foro íntimo, realmente. Mas a gente precisa estabelecer uma fronteira, né, entre o que a ciência considera, né, estabelecido como verdade e a fronteira da onde a religião pode começar a aventar hipóteses, né? E essa fronteira há muito já foi demarcada, né? Então, por exemplo, fundamentalistas que ainda leem o Gênesis, né, ao pé da letra, não existe a menor condição de biólogos argumentar contra, vocês concordam? Porque, assim, é muito complicado alguém pensar que a Terra tem 6.000 anos, alguém pensar que a mulher veio de uma costela de um homem, que o primeiro homem foi Adão, a mulher foi Eva, que eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel e se casou com uma mulher do povo de Nod. Quer dizer, tinha um povo. Quer dizer, as pessoas, quando leem o Gênesis, elas precisam fazer, no mínimo, uma interpretação, porque literalmente ele não faz sentido, né? Fora várias outras coisas, né? Como, os fósseis são os animais que não entraram na arca de Noé, né? Então, como explicar os animais aquáticos que não precisariam entrar na arca? Então, assim, tem muitas coisas nessas argumentações que são muito contraditórias, né? E uma dessas contraditoriedades é justamente a questão da gente achar que existe uma superioridade, né, que seria, assim, que emana da nossa espécie, que nós somos os donos da Terra, que, na realidade, tudo foi construído para o nosso desfrute, né? E essa é uma visão extremamente perigosa, porque qualquer pessoa que tem alguma noção da árvore da vida, que hoje se acredita que tenha mais de 5 milhões de espécies, a nossa é uma delas, né? E a nossa espécie chegou no mundo nos 45 do segundo tempo, se a gente pensar em termos de eras geológicas, né? Então, assim, a vida na Terra tem uma história de mais ou menos 3,8, alguns acham 4,2 bilhões de anos. E o Homo sapiens, ele está aqui, né? Ele chegou aqui no Pleistoceno, no final, né, de todo o tempo geológico, inclusive
Hoje já se denomina, né, uma antiga era que era chamada de Neoceno, hoje se fala Antropoceno, justamente porque o homem mudou completamente os rumos evolutivos da sua espécie e de várias outras em função das suas características, né? Então, voltando para a questão do chimpanzé, né, e da nossa personalidade, né, de superioridade eminente, né, isso, na realidade, advém de, primeiro, uma visão muito antropocêntrica de tudo, não só da natureza, mas também do processo evolutivo, como se a evolução tivesse um fim, e que o fim fosse produzir uma espécie complexa, bípede, com um crânio grande, com habilidades de fala e com inter-relações sociais que permitissem, né, uma socialização e aumentar a sua capacidade cognitiva através dessa socialização, né? Esse não é o objetivo da evolução. No ambiente no qual nós evoluímos, claro que essas características foram muito adaptativas e por isso, né, nós mantivemos elas. Mas isso não significa dizer que se a evolução da vida começasse novamente, que a gente teria obrigatoriamente um Homo sapiens aparecendo. Tudo dependeria do ambiente, e essa imprevisibilidade do ambiente é que faz do processo evolutivo algo imprevisível, né? Então, dizer que o homem é superior ao macaco, e aí aquela velha charge, né, que o bispo, né, perguntava, o senhor descende do macaco por parte de mãe ou de pai, né? E a resposta do Huxley, que era, né, considerado o bulldog do Darwin, ele fala na época, né, eu na realidade preferia descender de um primata do que descender de uma pessoa que usa suas ideias para manipular o povo, né? Ele deu uma resposta muito apropriada, mas que causou o desmaio, né, da esposa do bispo, né? E aí imaginem como a população inteira reagiu. Isso aconteceu em 1868 e nós estamos em 2021 e tem algumas pessoas que ainda não conseguem entender essa questão. E é muito complicado da gente fazer com que as pessoas tenham essa compreensão pelo simples fato de que entender a evolução pressupõe alguns entendimentos prévios da biologia. Então, entender a evolução não necessariamente é simples. Quando eu precisei começar a dar essa disciplina na terceira fase, eu me deparei com esse problema. Porque como ensinar a evolução e ter que tocar em tantos assuntos importantes sob o ponto de vista de especiação, isolamento reprodutivo, isolamento geográfico, adaptação, como falar simplesmente, né, desses assuntos? Esse é o grande desafio do século XXI. E vocês estão tentando fazer isso, e eu, na maneira, né, no nível de possibilidade que eu consiga traduzir falas um pouco mais complicadas para algo um pouco mais acessível, é sempre a minha tentativa, mas eu confesso para vocês que eu reiteradamente não tenho sido muito efetiva nessa tarefa. É difícil a gente falar de uma maneira abrangente sobre um determinado assunto que a gente domina para um público leigo. Porque, infelizmente, o próprio ensinar científico acaba sendo extremamente deficitário também devido à desigualdade social, essas coisas num país tão... Sem dúvida, Gustavo. O que impacta, consequentemente, ali o próprio saber científico, o desenvolvimento e tal. Tudo isso. E assim, Gustavo, a gente vê isso no ensino superior, né? Que é um topo de uma pirâmide, e a gente já vê isso, né? Então, as turmas na nossa universidade, a 4ª melhor do Brasil, a 14ª da América Latina, eu acho que ela tem ela pode ser usada como um modelo, né? E aí, o que a gente percebe? A gente percebe que as nossas turmas têm abismos em termos de formação prévia. Tem algumas pessoas que, assim, são as pessoas para que eu me preparo para dar aula, são aquelas pessoas que vieram através de sistemas de cotas, que eu acho que são super justos e eu defendo esses sistemas. Mas também tem pessoas que entraram fora do sistema de cotas e que
tiveram o privilégio de estudar em escolas particulares, né? A gente teve, nos anos 2000, uma demanda, né? Veio uma leva muito grande de alunos do estado de São Paulo, que tentavam fazer a universidade pública lá, e acabavam passando na nossa universidade, porque concorriam com os alunos daqui, que não tinham colégios com uma formação tão elevada como aqueles que existem em São Paulo, né? Colégios internacionais, né? Colégios que custam. Eu sei, uma sobrinha minha estuda em São Paulo, ela faz o 8º ano do ensino fundamental, né? E a mensalidade é R$5.000. Né? Então, percebam, é óbvio que a gente tem uma realidade diferente, né? E a gente está falando de ensino superior, então se a gente voltar, né, para o ensino fundamental, a gente vai ver muito mais desigualdade. E essa desigualdade só tem uma maneira de ser corrigida. Eu estou fazendo uma fala política, obviamente, né, Gustavo? Mas é porque não tem como escapar. Como é que a gente vai conseguir atingir a todos sem o mínimo de condições igualitárias, né? Como é que eu posso, né, fazer uma corrida e algumas pessoas já estão lá na frente nos 200 metros e alguns estão lançando lá atrás, né, no ponto de partida. Então, assim, essa injustiça, ela precisa ser corrigida, né? E, obviamente, a gente não tem como conseguir fazer tudo isso, não tem como dar nó em pingo d'água, né? Então, a gente vive com essa defasagem em termos de turmas no ensino superior e também nos ensinos médio e fundamental. Você já deve ter escutado falar, eu trabalho com o projeto PIBID, Iniciação à Docência, a gente tem contato direto com as escolas e vê a realidade e a gente percebe que existe também um abismo ali, né? Então, assim, é muito frustrante esse lado da história. O lado positivo é a gente ver que tem muita gente interessada, que chega, né, no ensino superior, está fazendo uma universidade de qualidade, que está ali para aprender, vocês estão entendendo? Não está interessado em colar, não está interessado... Não é o diploma o objetivo final, e sim um aprendizado. É isso que move a mola da universidade pública e os professores que estão aqui tentando fazer um bom trabalho. Ótima colocação, professor. Obrigado. Excelente. Acho que a gente pode ir agora para o terceiro tópico, que vai ser sobre evolução e complexidade. Oba! Você falou bastante já sobre nós nos acharmos seres mais evoluídos do que as demais espécies. E agora eu queria te fazer uma pergunta sobre se existe um limite para a evolução. Olha, essa tua pergunta é uma pergunta que eu não posso responder, porque eu não posso ser teleológico, ou seja, eu não posso prever futuros evolutivos, pela razão que eu já expliquei, eu não posso prever como estará o amanhã, né? Então, assim, a nossa espécie, ela é muito complexa, e o aumento da nossa complexidade de comportamentos, né, veio também da evolução de uma fala, né, que é algo que é específico do Homo sapiens, né, tem alguns genes que estão envolvidos nessa habilidade da fala, que, na realidade, possibilitou todo o comportamento simbólico. Quando eu falo em comportamento simbólico, é algo que vai além só do comportamento que é inato, vamos dizer assim. Imaginem vocês os pássaros migrarem no inverno, ou eventualmente uma chimpanzé lavar uma batata doce no mar para tirar areia, né? A gente foi muito além disso, né? A gente tem arte, a gente tem literatura, a gente tem música, a gente tem dança, e quando eu falo de linguagem, eu não estou falando apenas em saber se expressar, mas imaginem aqui que quando a gente está falando, né, no exagero, que é típico da nossa espécie, então, por exemplo, quando eu falo de Fernando Pessoa, quando eu falo de Cyrano de Bergerac, quando eu estou falando de pessoas que escrevem muito bem, vocês estão entendendo que elas vão muito além da fala, né? E nós usamos o nosso cérebro para conseguir isso, assim como, né, em termos de beleza plástica, em termos de arte, né, vamos muito além do bisão desenhado na caverna, né? Nós estamos falando aqui de Picasso, de Rembrandt, nós estamos falando, né, vocês estão entendendo? Assim, é o exagero que é típico da nossa espécie, assim como a moral,
né, a religião, né, coisas que fazem parte do simbolismo, o comportamento simbólico da nossa espécie, que se desenvolveu por causa da nossa sociedade. E é o que faz com que a nossa espécie seja única, né? Então, tudo isso, claro, emanou da nossa habilidade de se comunicar muito bem, né? E essa comunicação, ela não ocorre somente através da fala, mas também com a fala, né? A Jablonka fala uma coisa que eu acho muito legal no livro dela, que ela diz assim, ó, a gente usa a linguagem de uma maneira maravilhosa, mas tem coisas que a gente não pode falar com a linguagem. Por exemplo, eu poderia perguntar para o Stanley assim, Stanley, descreve o sorriso do teu pai para mim? É difícil, não é? Tu provavelmente está fazendo alguma careta, né? Em algum momento, tu já está fazendo uma imitação, né? Ou tu teve que te remeter a algo assim para tu conseguir pintar um cenário no qual o teu pai estaria sorrindo. E isso vai remeter a sons, vai remeter a imagens. Tu tá percebendo? Sim, então, assim, nós nos comunicamos de várias maneiras, né? E aí, então, tu imagina, tu pergunta para mim, existe, né, um limite para isso? Não. A nossa sociedade continua evoluindo. Eu pergunto para vocês, a evolução da nossa espécie, que a gente tem propriedade para dizer, ela já se concluiu? O que vocês acham? Eu acredito que não. Não. Por que não concluiu? Porque nós continuamos mudando geneticamente, epigeneticamente, comportamentalmente e simbolicamente. Vocês estão vendo? São as 4 dimensões nas quais a evolução ocorre. E se todas essas mudanças continuam acontecendo, nós continuamos a evoluir, né? Eu uma vez escutei de um colega assim, eu acho que o futuro, todos os homens vão ser carecas, porque a gente tem uma tendência de perder os cabelos, né? Comparado com um chimpanzé, obviamente, ou gorila. O que vocês acham? Essa pode ser uma tendência? Eu acho que é uma boa teoria. É uma boa? Eu acredito que sim. E a gente vai perder também o dente ciso, porque a gente não usa mais, né? E as mulheres tendem a ter cada vez quadris mais estreitos, porque agora a gente pode fazer a cesariana, então quadril largo já não é um pressuposto para que a mulher consiga ter filhos sem morrer no parto. O que vocês acham? Eu acho que é difícil prever, né? É muito difícil. Não dá para prever. Absolutamente não dá, porque a despeito de algumas mulheres darem à luz hoje com quadril estreito, né? Se a gente for pensar, pelo menos no Brasil, a gente tem uma seleção sexual para quadril largo, para bumbum. Não é a preferência nacional. Tô tocando num assunto meio delicado, mas é verdade, né? Assim como todas as características secundárias sexuais, elas passaram por processos de seleção sexual. Então, se por um lado tem a seleção natural dizendo, talvez, né, essas mulheres conseguiram driblar a seleção natural, quem é que garante que elas vão predominar o mundo em algum momento? Só se alguma coisa acontecer no ambiente. Atualmente, a gente tem mulheres com quadril estreito e com quadris largos dando à luz igualmente. Vocês concordam comigo? Sim. Quando a gente pensa, será que as pessoas vão realmente perder o dente ciso, né? Na realidade, isso pode ser um fato casual, se a gente tiver uma regulação gênica, né, acidental, que inicie uma inibição desse tipo dentário, né? A gente pode até não ter seleção contra os indivíduos que não têm siso, né? Mas isso é um processo que nós não conseguimos prever. Vocês concordam comigo? Assim como eu não consigo prever qual vai ser o futuro, né, da constituição capilar da espécie humana, porque, assim, nós usamos filtro solar, nós usamos chapéu, então mesmo que a temperatura da Terra fique, e está ficando cada vez maior, né, mais elevada, à medida que a gente vai tendo o aquecimento global, a gente também tem o nosso comportamento que contrabalança e faz com que a gente consiga se esquivar da seleção natural, né? Então, Stanley, eu não acho que são questões que a gente consiga predizer. Eu estou batendo na mesma tecla novamente. Eu acho que a gente não consegue prever rumos evolutivos. E qual é o limite para a evolução? Eu não acho que a gente consiga prever limites da mesma maneira, porque se os fatores, né, as dimensões nas quais a evolução atua, elas continuam,
né, atuando e de diferentes maneiras, porque elas dependem do ambiente e também dos indivíduos, da constituição genética, epigenética, e a epigenética especialmente depende bastante do ambiente, né? Então, obviamente que a gente não consegue traçar nenhum rumo, nenhum destino, nenhum limite. Eu diria para ti, tem limite? Não. Hoje eu vejo assim, existe uma tendência a aumento de complexidade em vertebrados. Eu iria te dizer que existe uma tendência em vertebrados para aumento de complexidade, especialmente porque a gente tem aqueles que têm comportamento e linguagem simbólica, e isso possibilita um aumento de complexidade. Mas isso não significa dizer que humanos sejam mais evoluídos do que bactérias, por exemplo. Inclusive, esse é um termo que é considerado errôneo dentro da evolução, né? Um ser evoluído é um ser que estava desde o início dos tempos e que está presente hoje. Evolução é passar do tempo. Então, uma Escherichia coli, né? Ela é tão evoluída quanto a nossa espécie, vocês concordam comigo? Só que a Escherichia coli, ela foi selecionada para um ciclo de vida extremamente curto. Para isso, ela precisava de um DNA muito, muito compacto, muito enxuto, com poucos genes, para conseguir se replicar a cada 20 minutos, sem muita execução em termos de reparo do seu DNA, né? Não tem espaço para fazer um reparo elaborado, tanto que ela usa reparo SOS, que a gente chama de mutases. Eu tenho 3 bases que poderiam ser substituídas por aquela uma, eu vou jogar qualquer uma das 3. Quando eu jogo qualquer uma das 3, 2/3 produz mutação, vocês estão percebendo? E mutação, muitas vezes, é positiva, né? Isso não significa dizer que o indivíduo ele vai carregar o fenótipo negativo, porque ele pode fazer com que aquela mutação negativa ela seja silenciada por mecanismos epigenéticos. Tá? Então, essa é uma dimensão muito importante na compreensão do processo evolutivo e que anda meio apagada pelas visões genecentristas do processo evolutivo, ou seja, centrados apenas na genética e não nas outras dimensões, tá bom? Não sei se eu respondi, gente. Por favor, voltem atrás se precisar de algum esclarecimento, tá? Claro. Muito interessante toda a fala da professora sobre a complexidade humana, que, ok, nós somos mais complexos, mas isso não significa que nós sejamos mais bem evoluídos, que nós sejamos melhores em comparação a outras espécies, a outros seres, né? Isso é muito importante. Como a professora falou da própria mutação, a mutação ela é muitas vezes boa, como a professora falou, a mutação é uma das coisas que sustenta a seleção, né? Que sustenta a evolução, de certa forma. E assim, a mutação ela pode ser ruim, Diogo, e ainda assim ela não expressar o seu resultado deletério, porque a gente tem outras dimensões atuando para tamponar os efeitos das mutações, entendeu? Mas sim, está totalmente certo que variabilidade genética é sempre boa, por quê? Porque os ambientes mudam. Exato. E em ambientes mudando, é importantíssimo que variabilidade apareça, porque se o ambiente muda e a população não está adaptada àquele ambiente, é necessária uma variabilidade que eventualmente vai trazer alguma adaptação. Faz Exatamente. E falando assim, a gente está falando de evolução, o que é ela, quais são uns certos ramos dela, a gente falou da complexidade dela, mas afinal, assim, como a professora poderia explicar as evidências para a evolução? Tipo, como nós sabemos quem são os nossos ancestrais, como funcionam essas pesquisas, como, por exemplo, tem uma figura muito famosa que todo mundo conhece, é a Lucy, né? Ela é muito famosa dentro da área da evolução. Então, eu queria saber se a professora pode conversar um pouquinho sobre essa ideia de como funcionam essas pesquisas voltadas para a corroboração da evolução, de fato. Sim. Então, pessoal, com relação à evolução humana, a gente poderia fazer um programa de podcast só falando disso, vocês sabem, né? Tem muita coisa, né? O que eu posso tentar é resumir um pouco, e uma das coisas que eu acho fundamental é a gente tentar entender um pouco da filogenia que envolve a nossa espécie, né? Nós somos símios, né? Nós somos parentes próximos dos grandes macacos, chimpanzé, orangotango, gorila, chimpanzé, orangotango, gorila, homo sapiens, me ajuda, tá faltando um. Bonobo, pronto, né? Que é o chimpanzé pigmeu, que é uma espécie de chimpanzé, né? Exato. Então, olha só, nós somos mais próximos a esses, mas nós não viemos deles, certo?
Mas, na realidade, se a gente fosse comparar filogenia a uma genealogia, nós seríamos primos deles. Nós viemos de um ancestral comum. Então, alguém que diga assim, mas como que a gente veio do macaco e não tem rabo? A gente não veio do macaco. A gente veio de um ancestral que não era humano e não era macaco. Esse ancestral, né, o primeiro bípede considerado, né, porque na realidade quando a gente fala em dentro, né, se vocês deram uma olhada naquele vídeo que eu pedi para que vocês olhassem antes da gente fazer essa discussão, vocês devem lembrar que existem então macacos do Novo Mundo, macacos do Velho Mundo. Os do Velho Mundo são esses grandes macacos, né, apes, que normalmente na ciência se vê. E tem os macacos do Novo Mundo, que são os macacos menores, né, então a gente tem macaco prego, guariba, né, que é o, me ajuda aqui, o guariba lá no norte, aqui a gente chama de, não vou lembrar agora, não quero perder o tempo da gente, mas enfim, macacos pequenos, né, mico-leão, saguis, etc, né, são todos macacos também, são símios, mas não estão tão aparentados com a gente, né, então se a gente pegar aqueles mais aparentados, né, a gente diria que eles são hominídeos, né, mas dentro dos hominídeos, a gente tem os hominíneos, homininae, que não, na realidade são aqueles que são bípedes e que deles é que a gente descendeu, né? Então, se a gente pensar em ancestral comum, Diogo, Stanley, Gustavo e Bia, né? Por que a Lúcia é tão famosa? Porque ela é considerada, né, o nosso ancestral bípede mais remoto, né? Então, quando a gente pensa na Lucy, né, a gente pensa nesse ancestral de Australopithecus afarensis, né, que tá o esqueleto, né, o que foi conservado dele está no Museu de História Natural de Nova York, foi uma emoção vê-la, né? E eu não sei se todos sabem, mas foi chamado Lucy porque os antropólogos estavam escavando, né? Lá na África, no vale, que é justamente Afar, né? A região ali, por isso foi chamado Afarensis, uma região da Etiópia, e no rádio tocava uma música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, né? Década de 70, que foi quando foi descoberto esse esqueleto, né, esse fóssil, que tinha uma série de características que nos davam um suporte para que aquela espécie seria bípede. Dentre esses suportes, né, a gente poderia falar de vários, mas a forma da pelvis, a inclinação, né, da tíbia com relação aos joelhos, porque vocês sabem que o chimpanzé tem os ossos da perna mais curvos, faz sentido o que eu estou falando? Né? Além disso, a incisão da cabeça com a nossa coluna cervical, que né, na realidade a gente tem isso abaixo da cabeça e não posterior, como tem os outros macacos, que são quadrúpedes, né? E, assim, várias outras mudanças, né? A caixa torácica modificou em relação ao bipedismo e assim por diante. Então, complementando, né, a Lucy, por que ela é tão importante? Porque ela é considerada o nosso ancestral mais remoto bípede, percebam. Não existiu nada antes da Lucy, é claro que existiu, mas ali é que a gente tem características que comprovam, então vamos dizer assim, são evidências da evolução humana para um bipedismo, né, que também, né, pode ter sido impulsionado por mudanças ambientais. Muitos falam que a África, que era uma grande floresta, virou uma savana e que isso, então, né, foi impulsionando o bipedismo, a possibilidade de uma visão mais ampla, né, através da visão que é frontal, né, os ancestrais mais antigos da nossa espécie, né, quem leu ali, quem viu o vídeo deve ter visto purgatórios, né, que deve ser um mamífero parecido com o primata, mas que ainda tinha olhos laterais, um focinho e ainda tinha garras, né? Mas é considerado ser, né, um elo entre os demais macacos, né, novo e velho mundo, hominíneos e hominídeos. Por quê? Porque ele tinha, né, olhos dentro de uma órbita óssea e tinha também um tornozelo que era móvel, flexível, para se adaptar a ambientes arborícolas e a dieta também. Então, olha só, o que a gente está falando? A gente está falando
um processo evolutivo que aconteceu no passado e que a gente, de alguma maneira, consegue comprovar. Como que a gente consegue comprovar? Através de fósseis. Eles são datados radioativamente. Para explicar a datação radiativa, a gente precisaria de uma aula aqui. Mas só para que entendam, né? Os elementos radioativos, eles têm meia-vida e a gente pode estimar quanto tempo demora para um total virar metade radioativo. E se a gente for fazendo, né, sucessivamente, à medida que o tempo passa, regras de 3, a gente consegue estimar a idade de rochas e de ossos que foram petrificados e assim por diante. Então, a gente consegue ter uma evidência que as espécies mudaram, certo? Fósseis que existiam antes já não existem mais, né? Essas espécies, inclusive, mas a gente encontra espécies similares àquelas. Da onde elas vieram? Do processo evolutivo. Né? Então, se eu vou pensar em evidências da evolução, né, eu tenho os fósseis, eu tenho o próprio código genético, que ele é universal, salvo pequenas, né, particularidades. Então, se Deus realmente fez o código, né, o homem hackeou, porque a gente sabe agora exatamente o que significa cada uma daquelas letras, né? E elas são aplicadas universalmente. Eu pego um gene de levedura e coloco em humanos, e vice-versa, eu consigo fazer o gene humano de ciclo celular funcionar em levedura. Então, percebam, né? Esse é um código universal. Além disso tudo, a gente tem genes que a gente compartilha com todos os vertebrados e com invertebrados. Os genes de desenvolvimento, genes ROX, eles estão duplicados em toda a linhagem de vertebrados 4 vezes, e nos invertebrados uma única vez. O mesmo gene que produz olho em Drosophila tem a mesma sequência para o gene que produz olho em vertebrados, só que tem nomes diferentes porque foram descobertos em momentos diferentes. Então, eu posso pegar um gene de Drosophila, né, e colocar num camundongo, e ele expressa a produção de um olho humano, ele gatilha a produção de um olho, de camundongo, né, e não de Drosophila, mesmo sendo um gene de Drosophila. E vice-versa é verdadeiro. Eu posso pegar um gene PEC6, que está em camundongo, jogar numa asa de Drosophila e fazer uma Drosophila ter um olho na asa. Vocês já pensaram nisso? É lindo, né? Mas é exatamente isso que está mostrando para a gente que o processo evolutivo existe. É essa duplicação de genes, essa homologia de genomas, né? E esse código genético e o registro fóssil que está mostrando reiteradamente que o processo evolutivo aconteceu. Isso que a professora falou é realmente muito importante, né? Essa ideia de que as áreas da biologia em si, elas se corroboram entre elas, né? Então a evolução trabalha muito com a genética e a própria paleontologia, né? Elas estão muito conectadas entre si, a paleontologia e a genética ajudam fortemente nas evidências da evolução, né? Que a professora falou. E desenvolvimento também, Diogo, sabe? Porque se a gente pegar, por exemplo, embriões, né? Se eu pegar um embrião de porco, galinha, peixe, salamandra, no início, nas fases iniciais, eles são todos praticamente iguais. Mas à medida que eles se desenvolvem, a gente consegue diferenciar. Por quê? Porque os genes foram ativados de forma diferente. Então, para a gente pensar melhor essa questão, imagina o seguinte: como é que eu poderia ter um indivíduo que se desenvolve de um zigoto, que tem um único genoma, né? E que produz uma diversidade de tipos celulares? O que está acontecendo ali, né? Regulação diferencial. Né? O que está acontecendo? A epigenética liga genes da célula de rim, que são genes que são desligados na célula de pâncreas, na epiderme, em células nervosas. Faz sentido tudo isso? Assim como todos nós temos um plano corporal estabelecido dentro dos bilatéria, todos. Então, bilatéria, o split disso aconteceu acho que, se eu não me engano, 450 ou 550 mil anos atrás, mais ou menos, né? Então, agora tu imagina, todos nós temos aqueles mesmos genes organizadores de plano corporal, mas eles vão estar ativos em diferentes momentos, e é isso que esculpiu a diversidade, no caso específico dos animais, que são os bilatéria. Existem genes equivalentes em plantas, né? Esses genes ROX que a gente encontra em animais, hoje já tem um cassete MED, que foi descoberto nas plantas e que atua da mesma maneira. Toda a fala da professora é realmente muito importante para esse tema de evolução. Foi uma fala realmente muito relevante. Eu tenho certeza que quem ouvir vai acabar aprendendo e conhecendo muita coisa com a fala da professora, né? Uma doutora, professora da UFSC, que realmente
É realmente um prazer estar assim, tá aqui com a professora e podendo ter essa conversa. E para finalizar também, tá, gente? Quero que vocês saibam que eu igualmente me sinto regozijada de estar aqui trocando ideias com vocês. Obrigado. Usei bonito agora, né? Português bonito. Mas para finalizar, professora, você teria alguma indicação de livros, podcasts, canais no YouTube para quem se interessar poder se aprofundar um pouco mais no assunto? Então tá bom. Bem, com relação a canais do YouTube, a gente sabe que existe uma diversidade. Eu sou associada e tenho assim um verdadeiro fanatismo pelos canais do PBS, né? It's Okay to Be Smart, Eons, Patreon, né? Claro, no português, né? Patreon, Eons e OK ser esperto, né? Todos esses canais têm muitos vídeos de divulgação científica tratando de evolução e inclusive de evolução humana, tá? Hoje eu passei vendo muita coisa a respeito do uso do fogo, a respeito de como cozinhar os alimentos mudou o rumo da evolução humana, mas como vocês, eu também subestimo o tempo, tá vendo? Então, obviamente, eu não iria conseguir falar sobre tudo hoje, né? Talvez num determinado outro momento, com mais pessoas, a gente possa voltar sobre esse assunto. Mas, enfim, dos canais do YouTube, né? Então, assim, esses são os meus favoritos, mas tem muitos outros, ok? Então, assim, só para não colocar tantos que vai se perder. Com relação aos podcasts, eu gosto muito de Dragões de Garagem, né? Inclusive, agora no Cariocineses, alguns palestrantes estavam falando justamente desse podcast que eu conheci há pouco tempo e adorei. Eu acho que os caras são muito bons no que eles fazem, né? 20 Mil Léguas também, que é mais sobre evolução, é muito legal, eu gosto bastante. Eu não vou conseguir, porque assim, tem muitos que são em inglês, né? E daí esses vão ser mais difíceis, não é todo mundo. Eu sei que muitos leem em inglês, e inclusive esses links todos do YouTube, eles têm vídeos em inglês, mas hoje a gente tem a ferramenta de colocar a legenda na língua que a gente preferir, a gente consegue, né? Alguns, inclusive, usam essa ferramenta de deixar a legenda em inglês para justamente já ir aprendendo e se familiarizando com a língua, já que o inglês é uma língua, né, da academia. Então, a gente realmente tem que se forçar a isso, e é um bom exercício, né? Mas, assim, se a gente for entrar para outros podcasts, eu acho que a gente ler o inglês é mais fácil do que a gente ouvir, especialmente o inglês com alguns acentos, com alguns sotaques. Por exemplo, o inglês britânico, para mim, eu tenho um pouco mais de dificuldade, porque eu aprendi e eu pratiquei meu inglês nos Estados Unidos. E eu pratiquei numa região indiana, né, a região South Bend, né, a curva do sul, né, é onde empaca toda a tranqueira, na curva do rio, né, foi ali que eu parei. E aí, então, imagina, ali a gente tem uma população, muito próximo de Gary, em Indiana, que foi o lugar onde o Michael Jackson nasceu, a gente tem uma comunidade negra muito forte. Então, assim, o acento é muito diferente, eu tive que me adaptar a ele, né? O acento sulista também americano é mais difícil, né? E então, exige um pouco mais, por isso que, assim, na minha lista que eu não vou incluí-los, porque, obviamente, que como nós somos de língua nativa português, ninguém vai me dizer que ouve, ou fala, ou lê tão bem em inglês como a sua língua nativa. Isso só acontece com crianças que já nasceram aprendendo e falando. Aqueles que aprendem depois da idade adulta, pela característica do nosso comportamento e da nossa simbologia, o nosso cérebro tem uma plasticidade que evoluiu dessa maneira, e a gente não tem, né, mais aquelas janelas de esponja onde o cérebro absorve tudo tão rapidamente, né? O cérebro de um adulto faz isso de uma maneira muito mais lenta. Existem até algumas teorias que dizem que existe um limite para que um adulto possa aprender línguas, né? As crianças podem aprender muitas mais, mas os adultos têm um limite máximo, né? Então, eu não sou especialista nisso, mas eu acredito nessa ideia, porque eu vejo a plasticidade do meu cérebro e como ela mudou à medida que eu envelheci. Então, assim, eu sei que a gente tem
alguns tropeços à medida que o nosso desenvolvimento acontece, que é algo que eu considero fundamental da gente falar hoje, porque algumas pessoas também confundem desenvolvimento com evolução, né? Vocês concordam comigo que são duas coisas completamente distintas? Um indivíduo desenvolve, a evolução ela ocorre nas populações. Via de regra, um indivíduo sozinho não evolui, vocês concordam comigo? Ele morre e nasce com os mesmos fenótipos que são derivados de genética e epigenética. Agora, as populações se modificam. Então, o desenvolvimento é uma modificação que ocorre no período de uma vida. A evolução, ela não ocorre nesse período, ela ocorre num tempo muito mais amplo, ok? Então, mas algumas pessoas confundem isso, certo, Stanley? Então, assim, muitas vezes falam, é porque eu evoluí muito nesse período. Tudo bem, ela está usando aquela palavra no sentido da língua portuguesa, mas se a gente pensar no sentido biológico, não faz nenhum sentido uma pessoa achar que ela está evoluindo. Não, né? Ela está, no máximo, desenvolvendo habilidades, mas ela não está evoluindo aquelas habilidades. Perfeito. Eu também queria fazer 2 indicações de livros, né? Legal, os livros, Vai lá. Tipo... eu acho que um bom para começar é aquela grande história da evolução do Dawkins, né? Do Richard Dawkins. Uhum. E um livro clássico, que basicamente também o pessoal às vezes pode até esquecer, que é a própria Origem das Espécies, que o Darwin ele escreveu justamente para um grande público, né? As pessoas podem ficar com medo do livro, achando que é algo muito técnico, mas o Dawkins acabou escrevendo, o Darwin acabou escrevendo para o grande público mesmo. Gustavo, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Aparentemente tu leu Origem, né? Sim, faz um tempo, mas sim. E tu gostou? Gostei. Eu vou te dizer, eu odeio o Origem. Eu acho ele horroroso. Eu acho que o Darwin se contradiz o tempo inteiro. Se a gente pegar e extrair pedaços do Origem e colocar em algum lugar, muitas pessoas vão interpretar que aquilo é uma fala de Lamarck, muitas vezes, que ele era muito influenciado pelo Lamarck, né? Muito confuso. Na primeira edição, então, loucura. Todo mundo lê a 6ª edição. Eu tive que ler a primeira e a 6ª, porque a minha chefe nos Estados Unidos, ela era professora de uma lecture de evolução, e ela fazia a gente dar algumas aulas para ela e a gente ia discutir o Origem, eu tive que ler. Eu acho de um inglês confuso, vitoriano, e eu não acho ele didático absolutamente. Então, eu acho, para mim, é muito mito. É claro, para a época do Darwin, é algo esplêndido, mas hoje, entendeu? A gente precisa, talvez, passar pela Origem como um rito de passagem para ser evolucionista, mas hoje a gente consegue perceber como tem pessoas que escrevem e traduzem a ideia de evolução de uma maneira, assim, de muita excelência. Um cara que eu gosto muito, que eu não comentei com vocês, é o Carl Zimmer, tá? Carl com C, Carl Zimmer. Ele escreveu The Evolution Making Sense of Life, é um livro didático aqui que eu uso, só tem em inglês, né? Essa é uma edição mais recente, ainda tem uma nova que saiu agora, em 2019, que eu não comprei. O Carl Zimmer, ele publicou agora, em 2021, Planeta Vírus, sobre a pandemia e a história dos vírus no planeta Terra. E ele é um cara, na realidade, um jornalista científico, ele é um colunista do New York Times. E ele escreve muito bem, muito bem. Ele tem vários livros, né? At the Water Edges, no limite, na beira da água, né? Ele também escreveu. É um conto falando de como a vida saiu da água, né? É maravilhoso, né? E junto com esses livros, né? O livro de ouro da evolução é outro livro do Carl Zimmer que eu fortemente recomendo. Todos os do Dawkins, eu acho que eles são inspiradores. Todos os livros do Gould, do Stephen Jay Gould, eles são muito inspiradores, né? Vários outros, né, que eu tive oportunidade de conhecer, essas duas mulheres. Eu sou obrigada a falar de mulheres escrevendo evolução, porque eu acho que
estou me defendendo aqui, né? Mas a Eva Jablonka e a Lamb, né? A Eva Lamb, elas são duas evolucionistas fantásticas e elas mudaram o rumo do pensar evolutivo, pensando em 4 dimensões, né? E deixa eu lembrar. Bem, daqui a pouco eu vou lembrar de mais coisas, mas o Gustavo estava falando, eu me interrompi. Só para te dizer, Gustavo, assim, para te confessar, que eu odeio o Origem. Pode uma professora de evolução odiar o Origem? Estou confessando aqui para vocês, tá? Faz parte, né, também. Estou sendo sincera também, né? Eu poderia dizer que eu adorei. Não. Foi um trabalho chegar até o fim. Sim, sim. Então... Eu só ia dizer, né? Eu só ia dizer que todas as indicações, elas vão estar, né, anexadas ali abaixo do podcast, nos agregadores e tal. Não. E muito obrigado, professora. Obrigada a vocês pelo trabalho, que vocês continuem, né, que isso não pare na PPCC. Eu acho que é uma iniciativa muito legal e nos tempos de hoje, mais do que necessária, né? Quando a gente está vendo a imprensa atacar a universidade, né, dizendo que os professores não trabalham, que os alunos estão parados, que não estão tendo aula, que não estão ocorrendo formaturas, né? Quando a gente tem uma imprensa jogando contra, a gente precisa manter o povo informado, né? E quem está aqui dentro da UFSC sabe como as coisas funcionam e sabem o duro que a gente dá para manter elas funcionando a despeito de toda a máquina e contra, né? A despeito da gente ver as verbas minguando, a despeito da gente ver a sociedade não apoiando, né? Então, isso é bem, bem complicado. Mas a postura de vocês é uma postura que me dá esperanças. Quando vocês tomam esse tipo de iniciativa, eu penso que a gente pode ter futuro, sim, né? E vocês falam de um jeito fácil de ouvir, entendeu? E vocês têm rostos encantadores, isso tudo, né? Se vocês colocarem isso, por exemplo, num vídeo, no YouTube, alguma coisa assim, vocês vão ter muito sucesso, né? Pessoas com mais idade não atraem tanto assim como pessoas da idade de vocês. E é uma questão de neofilia que faz parte da evolução da nossa espécie. A gente tem essa atração por pessoas mais jovens, ok? Então, assim, faz parte do nosso ser, né? Por favor, persigam com essa ideia, tá? Persigam estudando, lendo evolução, né? E sempre que eu puder ajudar, eu vou estar à disposição, tá bom? Tem meu e-mail, meu telefone, né? Agora, daqui a pouco, vai ter a minha sala, sempre com a porta aberta para recebê-los. E para a gente discutir sobre alguns livros, algumas coisas legais, né? Vou só fazer uma finalização breve, assim, agradecendo as pessoas que colaboraram e tal, só para fechar o podcast, tá? Bom, fechando aqui então, gostaríamos de fazer alguns agradecimentos ao professor Alberto Lindner e ao Bruno Figueiredo, que são nossos professores da disciplina de Zoologia de Invertebrados 1, a Poliana Luiza, pela colaboração no planejamento desse podcast, especialmente, claro, a professora doutora Daniela Detoni, por participar com a gente dessa conversa, uma participação maravilhosa. E, por último, agradecemos também, é claro, a quem está nos ouvindo, aos nossos ouvintes. E é isso, então. Muito obrigado.